Direto para Nova York, os Estados Unidos de olho na América Latina, a vitória apertada do candidato governista na eleição do Equador. Meu caro Caio Blinder, bom dia para você, Caio. Bom dia, Thiago, bom dia, pessoal. Vitória apertada e não oficial. A Justiça Eleitoral do Equador ainda não formalizou essa vitória, que é uma vitória muito controvertida do Lenin, isso é bem do Equador, de país bolivariano, o candidato chama Lenin Moreno, derrotando o candidato da oposição, o empresário Guillermo Lasso. A oposição não reconhece a vitória, margem de 200 mil votos no universo, 10 milhões de eleitores, acusação imediata de fraude. Vai precisar provar essa fraude e ver se consegue realmente mobilizar o país em função dessa controvérsia. O ponto essencial que o Lasso está fazendo, que é muito razoável, é o seguinte: no primeiro turno da eleição, a Justiça Eleitoral, o Conselho Nacional de Eleições do Equador, demorou 3 dias para dar o resultado da eleição do primeiro turno, no qual o Lenin já ganhou no sufoco. Dessa vez, o resultado foi imediato. Assim que as urnas fecharam no domingo à noite, já tínhamos praticamente os resultados apurados. Fora isso, houve um salto da apuração de 20% para 90% depois do famoso apagão, né? Isso aconteceu. Então, essa suspeita muito grande. Então, isso é um lado. O segundo ponto, de fato, em alguns países bolivarianos, existe uma sobrevida do sistema. Em relação ao Nicolás Maduro, Equador e Bolívia são países que foram governados por gestores altamente competentes, como Rafael Correa, o Evo Morales. É tão ruim o Maduro que na frente deles, o Evo Morales e o Correa, que está saindo, não concorreu novamente, não podia, são realmente brilhantes. Mas isso é uma sobrevida. Vale lembrar que o próprio Maduro, em 2013, depois da morte do Hugo Chávez, ele venceu o Henrique Capriles da oposição lá na Venezuela por uma marca também de 2%, igual. Eleição marcada pela névoa da fraude e da intimidação. Ou seja, o que você pode ver é que o bolivarianismo é um sistema falido e eventualmente tem uma sobrevida em função do sucesso, entre aspas, dos programas assistencialistas, o controle da mídia e intimidação. Então talvez adie por uma rodada eleitoral essa sobrevida do bolivarianismo no Equador. Mas vamos esperar, porque realmente os sinais de fraude existem, você precisa provar, e quero repetir, vale lembrar se a oposição vai conseguir mobilizar a sociedade realmente por uma recontagem efetiva, eventualmente anulação, esse tipo de coisa da eleição. Caio, tem uma coisa interessante que é o seguinte, essa questão de se parava a apuração, tem um caso incrível, em 1988, na eleição presidencial mexicana, Carlos Salinas de Gortari era o candidato do PRI, que até então era a ditadura perfeita, usando a expressão que se consagrou do grande escritor peruano Mário Vargas Llosa sobre o México, e o Cuauhtémoc Cárdenas, filho de Lázaro Cárdenas, que tinha presidido o México de 34 a 40, que foi... Aí o Cárdenas estava ganhando a eleição, vamos desligar os computadores, parou tudo. Quando volta, o Carlos Salinas tinha 50,3, que precisava de maioria absoluta tal, né? E foi um escândalo, foi o que foi chamado a época do México de golpe de Estado técnico tal. O curioso é que recentemente na América Latina, diferente daquele ciclo de ditaduras militares, hoje são governos fundamentalmente civis, mas que usam desse desenho que você fez, do controle da mídia, da repressão política, da utilização de Constituição ao bel prazer, que você faz as mudanças constitucionais conforme interessa ao poder e vai se mantendo, né? Quer dizer, é um ciclo que está terminando também, né? Desse tipo de governo, de tipo de repressão do Estado sobre a sociedade civil, né? Concordo, e vamos lembrar o seguinte, nós temos que ser muito transparentes nessas situações. Isso ocorre à esquerda e à direita. Tivemos esse episódio agora no Paraguai também, sim, né, em que o presidente conservador também quis alterar a Constituição para conseguir a reeleição. Isso aliado ao Fernando Lugo. Aliado ao Fernando Lugo. E aliado espúria. Eles conseguiram. O que tem de mais atrasado se uniu. Consegue se unir na América Latina. Esquerda, aquela famosa história do Milor Fernandes, eu sempre gosto de citar, né? Quando uma ideologia está velhinha, está para morrer, ela vem
buscar asilo na América Latina. Vera. Essa do Milor é ótima. Pois é, Caio, é engraçado que além do bolivarianismo, esses países na América Latina têm em comum também ter uma mãozinha do lulopetismo, né? Porque nessa eleição do Equador, depois que o João Santana caiu em desgraça, o marqueteiro foi brasileiro também, foi o Edinho Barbosa, que é uma espécie de marqueteiro suplente do PT. Quando as coisas dão errado com os marqueteiros oficiais, eles chamam o Edinho. Foi assim com o Duda Mendonça no Mensalão. Ele assumiu depois que o Ricardo Berzoini assumiu a presidência do PT. E aí agora também, quando o João Santana foi preso e tudo mais, o Edinho veio apagar um incêndio. Então ele herdou também essa outra coisa que o João Santana fazia muito, que são as campanhas pela América Latina, difundindo aí esses ideais, por assim dizer, entre aspas, do lulopetismo. Então teve dedo brasileiro nessa vitória apertada também. A equipe do marqueteiro brasileiro Edinho Barbosa, baiano como Duda e João Santana, é uma escola de marqueteiros baianos do petismo. E a mãozinha financeira, não vamos esquecer que nossas grandes empreiteiras exportam para toda a América Latina. Equador foi um dos grandes focos de atenção da Odebrecht, né? Isso. Ajudando tudo quando é tipo de político, de esquerda, direita, ou seja, esse tipo de ideologia nunca Mas essa graninha deve ter faltado, né, nessa eleição agora, que eles estão meio encalacrados. Foi importante. Mas vamos ver, né? Vamos ver quando vai morrer a velhinha vai morrer na América Latina. Ô Caio, pra gente não ser engolido pelo tempo aqui, a sua manchete da Venezuela. A encrenca é a seguinte: Venezuela tem uma dinâmica muito maluca, que é o seguinte: de um lado, a oposição, mesmo setores moderados, radicalizam, porque é difícil você conversar com o regime, e nós vemos fissuras no chavismo nesse episódio do autogolpe, no qual a própria ministra da Justiça da Venezuela falou, não pode pegar o parlamento e fazer o que quiser com ele. Seria como o Cardoso, que era o ministro da Dilma, falar não para Dilma. Isso aconteceu, por incrível que pareça, no chavismo. A grande incógnita da Venezuela, a gente pode continuar nos próximos dias, é o papel das Forças Armadas, que por enquanto não fecha de forma realmente entusiasmada com Maduro, mas não há sinais de que as Forças Armadas estão pendendo para o outro lado e os ratos vão abandonar o navio que está afundando do chavismo. Caio Blinder, direto de Nova York, boa semana, Caio. Até mais tarde. Buenos dias.